Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao programa O Espiritismo em Nossas Vidas. E na semana passada nós encerramos o curso da nossa querida Joana de Ângeles, essa mentora maravilhosa. E vamos começar a partir de hoje um outro programa. Vamos chamar de Estudo das Obras de André Luiz. André Luiz, acho que muitos assistiram o filme Nosso Lar e têm uma ideia do que esse espírito passou na espiritualidade após o desencarne e a sua proposta. Uma coisa importante nas obras de André Luiz é que quando Kardec entrega para o mundo o espiritismo, ele entrega uma ciência experimental, uma filosofia de vida e uma religião baseada nos ensinos de Jesus. Mas só que parece que precisaria mais a fundo de algo que todo mundo quer saber, como é a vida na espiritualidade. Como funciona esse processo de desencarne e reencarne. E um monte de detalhes dessa tal de mediunidade. Como que se opera do lado de lá? E André Luiz se dispôs a ajudar. Claro, depois que ele acordou, depois de todo aquele processo, quando se assiste o filme Nosso Lar, quem lê o livro, ok, quem assistiu o filme é extremamente reduzido, mas deu para ter uma ideia que ele se liberta de uma série de coisas e passa a ser alguém que vem trazer para o mundo mais detalhes da vida espiritual. Ele foi um médico brasileiro, né, e que se encontrou com o Chico e propôs escrever uma infinidade de livros pela mediunidade de Chico Xavier. E Chico, após terminar a psicografia do livro Nosso Lar, Chico pergunta qual o seu nome. E esse espírito diz, põe qualquer nome aí, põe só o seu. E o Chico falou, não posso, eu tenho que pôr a psicografia de Chico Xavier do espírito fulano de tal. E aí o espírito falou, põe qualquer nome. E eu li isso em algum lugar, eu não tenho como comprovar, mas eu li isso, não me lembro agora onde foi, em que André Luiz pergunta quem é aquele moço dormindo no outro quarto, uma coisa assim. Falou, ele chama André Luiz, então põe o nome André Luiz aí. O espírito não queria fama, o espírito não queria aparecer. O propósito dele era trazer para o mundo informações do mundo espiritual. Esses livros, que eu vou chamar de livros básicos de André Luiz, que mostra as relações do mundo físico e do mundo espiritual, são esses 13. O Nosso Lar, que aparece em 1944, quando não existia ainda televisão, nada disso, e se você assistiu o filme ou leu o livro, o diretor do filme foi muito feliz. A impressão que nos deu no filme, que ele colocou um monte de notebooks naquela sala, e dali o André Luiz via a família dele na Terra. Ele estava numa outra dimensão, né? E se você lê o livro fala assim, e aí eu entrei numa sala que tinha um monte de quadros, e nesse quadro a gente via o que acontecia lá na Terra. Hoje é a coisa mais normal do mundo, você abrir o teu notebook, teu celular, e você vê uma coisa que está acontecendo online do outro lado do mundo, instantaneamente. A espiritualidade já fazia isso há muito tempo, né? E em 1944 também, ele lança o segundo livro, Os Mensageiros, e Missionário da Luz é um livro maravilhoso que fala, entre outras coisas, fala também do reencarne. Obreiros da Vida Eterna, Mundo Maior, Libertação, um livro que vai falar o contrário, e entre outras coisas ele fala de como funciona o desencarne entre o céu e a terra. Todos esses livros até ali seguem uma sequência de André Luiz saindo com mentores, fazendo visitas, indo aqui e acolá.
nos domínios da mediunidade. Continua André Luiz indo para cá e para lá com os mentores, só que agora tratando do processo mediúnico. Olha aquela pessoa lá, ela é médium, tá vendo? Olha lá, o espírito está bem próximo dela, ele está transmitindo lá mentalmente, esse tipo de coisa. Ação e Reação, outro livro. Aí chega-se num livro que é extremamente complexo, chamado Evolução em Dois Mundos. Esse livro não é um livro simples, já vou dizendo, é um livro muito complexo, não é um livro de história, não tem uma história, são conceitos. Como Mecanismo da Mediunidade é outro livro também conceitual. Aí vem um livro, nossa, esse aí, Sexo e Destino, é um livrão enorme, mostrando uma espécie de um romance, mostrando uma vida, ou várias vidas, e suas relações que aconteciam nessas vidas, muito profundo. E fecha com o livro E a Vida Continua. Bom, André Luiz não parou só nesses livros. Aí você tem uma sequência de livros, Agenda Cristã, Conduta Espírita, Desobsessão, Vivendo a Doutrina Espírita, Opinião Espírita, Som nas Almas, e vai. Há uma infinidade de livros que ele escreve. E todos esses livros têm como objetivo nos dar caminhos. Então ele monta lá um texto falando sobre a raiva, um texto falando sobre amor, um texto falando sobre paciência, mostrando para a gente uma forma de viver. É muito, muito interessante o trabalho do André Luiz. Atualmente existem alguns médiuns que assinam os seus livros como sendo de André Luiz. Eu não sei, eu não tenho capacidade de dizer se realmente esses livros foram psicografados pelo espírito André Luiz ou é um outro espírito que carrega esse nome. Eu não sei. Mas, pelo Chico Xavier, esses foram os livros. E agora tem esses livros, que quem sabe um dia caia na minha mão um desses livros e eu possa ler e sentir, pelos tantos livros que a gente já leu de André Luiz, sentir se esse livro, realmente, o que está escrito ali, carrega um texto André Luiz. Porque eu já vi vários textos nessas mídias sociais atribuídas a Dr. Bezerra, e confesso que fico meio com um pé na frente e um pé atrás. Eu explico. Quando você está acostumado com um espírito e ele dá a comunicação, você lê os livros dele, você percebe que aquele espírito tem uma forma de agir. E às vezes as pessoas têm um texto bonito, um texto profundo, mas põe aquela música de fundo tão bonita, põe uma voz de uma pessoa com uma voz bonita, falando e tal, e assina embaixo, Dr. Bezerra de Menezes. Aí você faz um olhar um pouco mais profundo, você fala, puxa vida, tem coisa aqui que parece que não bate muito com o jeito do Bezerra falar. Mas está valendo. Então, eu vou ser sincero. Allan Kardec, nos seus livros, me ensinou a ser assim. Kardec disse, eu prefiro rejeitar 99 verdades do que ter que admitir uma mentira. Não estou dizendo que não é Dr. Bezerra, estou dizendo, existem vários textos que você vê claramente que é o Dr. Bezerra, o jeito de expressar, o jeito de colocar as palavras, como você vê André Luiz, Emmanuel, Joana. Quantas vezes que eu já não fui assistir palestra do Divaldo, e ele é típico dele. Ele começa a falar, você vê que é Divaldo que está falando. Ele conta piada. Quem já viu o Padre Divaldo sabe, né? Ele conta piada, ele ri, ele brinca, ele emociona. Daqui a pouco você percebe que a voz dele começa a ficar complexo para chuchu, as palavras começam a ficar profundas, muito, muito difícil. Ele começa a falar de um jeito, aí você já sabe, não é mais o Divaldo, é a Joana que está ali agora. E daqui a pouco começa a mudar, aí começa aquela voz
bem nordestina, bem carregada, né? Aquela coisa forte. Você fala, agora é o doutor Bezerra que está falando. E vai, lá na frente, volta, Divaldo de novo. E aí você olha no relógio, passou 2 horas. Meu Deus, fez 2 horas que nós estamos aqui. E eu ficaria mais 2, se fosse possível. André Luiz passou 8 anos no umbral, vendo todos os seus efeitos. Ida dele à zona inferior após os desencarnes pode causar espanto. Todos nós, ou melhor, quase todos nós, vamos passar, nem que seja uma semaninha no umbral. Por quê? Pelo que a gente está levando. Se você tiver a capacidade de, no momento, chegar a hora, aquele momento fatídico, que não tem como, você abrir seu coração, seguir em frente e não olhar para trás, com certeza você não vai para o umbral. Porque aquele médium carioca, Raul Teixeira, a moça perguntou, a repórter perguntou para ele, quando a gente desencarna, a gente vai para o umbral? Ele falou, bom, se na tua vida agora física você já estiver no umbral, você vai continuar. Se você não tiver, você não vai. Então, cada um analise o seu eu profundo. Vai ver que, não, eu não vou para o umbral. Porque se me chamarem agora, vai ficar tudo aqui. Eu vou embora e vou levar só os valores profundos da alma. Mas a verdade é que André Luiz cometeu muitos erros em sua encarnação e foi considerado um suicida, mesmo sem ter atentado diretamente contra a própria vida. Isso é fato. Isso é fato. Todos nós, se analisarmos, acabamos nos matando um pouquinho. Cigarro, bebida, droga, pensamentos desequilibrados, etc, etc, etc. Nós encurtamos, muitas vezes, as nossas vidas. É importante pensar nisso. Então, nós vamos trabalhar ao longo dos próximos meses os livros, que poderá, de repente, um determinado livro, a gente fecha ele em uma noite, uma manhã, não importa, um dia. Mas pode ser que a gente leve 2 aulas ou 3 aulas para conversar sobre um livro. Porque cada livro tem vários tópicos, tem bastante coisa interessante para a gente analisar. É importante que todos saibam que a espiritualidade que o André Luiz está mostrando para a gente é essa vinculada ao nossa região aqui. Porque a espiritualidade ela é plasmada de acordo com os espíritos que pertencem àquele local. O umbral ele vai deixar de existir o dia que todos aqueles espíritos que estão lá pararem de pensar de forma errada e mudarem o seu comportamento, mudar a sua cabeça. Mudou, acabou o umbral. É igual a internet. Se hoje ninguém ligar o computador no mundo todo e ficar um dia sem ligar o computador, durante um dia não vai existir mais internet, porque ninguém está ligado, não tem. No momento que todo mundo volta a ligar, volta a existir. É um paralelo meio feio, mas é uma forma. Umbral, a mesma coisa. Então, qual seria então o objetivo desse nosso? Nosso objetivo é mostrar um pouco da vida na espiritualidade. E repito, aqui, se você for estudar a espiritualidade no Japão, lá também tem cidades espirituais. Pode ser que seja ter algumas diferenças, porque eles têm uma outra cultura e espelha na espiritualidade muito de nós aqui, nas primeiras camadas. Evidentemente, nas camadas altas, bem altas, é mais ou menos igual no planeta todo. Mas as primeiras camadas estão muito próximas a gente. Não adianta querer inventar. É isso. Nós mantemos o nosso padrão mental. Outra coisa que nós vamos estudar, somente nos livros específicos, o que é mediunidade. Essa relação corpo-espírito vai ser visto o tempo inteiro.
o quanto o espírito prejudica o corpo, o quanto o corpo amarra o espírito. Aprender com André Luiz como devemos viver nossas vidas dentro dos ensinos de Jesus. Nós vimos com Joana muito disso, e Joana levou todo esse estudo para o lado da psique humana. O André Luiz vai fazer a mesma coisa, mas um outro enfoque, uma outra forma de enxergar o mesmo que a Joana. E se você pegar as obras de Emmanuel também, se você pegar as obras de vários autores espirituais, nós vamos ver que todos fluem na mesma coisa. Os ensinos do Cristo, a vivência dentro de nós. Mas é isso. Nós, então, na nossa próxima aula, nós vamos começar com o livro Nosso Lar. E eu peguei uma frase aqui do André Luiz que diz assim: quero trabalhar e conhecer a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Procurarei a prodigiosa luz da fraternidade através do serviço às criaturas, olvidando o próprio nome que deixo para trás, por amor a Deus e a elas. Revisto-me transitoriamente de outro personagem, para melhor ensinar e amparar. Sou André Luiz. É isso aí. Essa maravilhosa doutrina, essa doutrina fantástica, que nos mostra que nada está perdido, que nós somos espíritos em evolução, que a nossa ferramenta maior é o amor. E todas essas criaturas, esses espíritos maravilhosos, se manifestam porque eles têm muito amor por todos. E assim, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula no nosso programa O Espiritismo em Nossas Vidas. Que todos fiquem com a paz do Mestre Jesus. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.